Bom dia você, meu querido aluno, bom dia você, minha querida aluna, né? Vocês sabem que eu sou seu querido professor, aquele que está aqui para mediar, facilitar, transformar em monstros de 7 cabeças em mamão com açúcar, né? Isso é a tarefa que todo professor deveria fazer. Infelizmente a maioria não faz. Infelizmente, né, tem muitos, inclusive, que se puder dificultar, né, duplicar, né, multiplicar por 10, 20, 30 vezes o nível de dificuldade só para que você não forme, tem muitos que fazem isso, de sacanagem, infelizmente. Né? Tem muitos que adoram ver o aluno se ferrar. Né? Enfim, isso não é tarefa de professor, isso é tarefa de canalha, de covarde, né? Tarefa de gente criminosa que deveria estar na cadeia e não com título de doutor, doutora na frente, na sala de aula, falando, né, fingindo lá que tá lá para ajudar, ao invés de ajudar, tá lá atrapalhando a vida do aluno e da aluna. Enfim, estou falando que na minha trajetória, eu como cientista, né, mega experiente nessa área científica, com alto comprobatório de altas habilidades de superdotação, o que eu mais vi na minha carreira foi gente que não presta. E não é gente pequena que não presta. A gente pequena que não presta faz pouca coisa que não presta, coisinha de criança que não presta. É gente grande que não presta, que detona a carreira da gente. Tá? Eu já vi muitas coordenações de curso, né? Muitos corpos docentes. Não é à toa que eu estou tendo que processar dezenas de universidades no Brasil e no exterior. Gente que não presta, gente que não vale nada, gente que ao invés de estar lá para ajudar, fica com inveja porque o sujeito em um ano faz mais do que eu, que já estou aqui há 50 anos. Como é assim, o cara superdotado em um ano faz 10 vezes mais do que eu fiz em 50. Vamos destruir esse cara. Esse cara não pode existir, meu Deus do céu. Tem que acabar com esse cara. Vamos cagar na vida dele, na honra e imagem dele, que assim ninguém mais respeita o cara. Acabou ele. Entende? Quer dizer, isso é na cabeça de quem dessas coordenações que acham que consegue detonar o superdotado. Né? Como eu falei, o único superdotado book do mundo, o cara que criou a superdotação book, se eu quiser eu posso criar outros 10 tipos de superdotação, e eu ser o único a satisfazer esses 10. Quantos níveis de superdotação esse povo acha que eu sou capaz de criar? Então quer dizer que ninguém entendeu ainda que não existe outro cientista do planeta mais competente que eu, não existe outro docente ou pesquisador no mundo mais competente que eu. Ninguém entendeu ainda, vou ter que esfregar na cara desse povo na justiça. Pois é, não tem problema. Né? Eu vou à frente nesses processos, esfrego na cara desse povo, jogo um monte na cadeia, né? Ganho milhões de reais dessa universidade, desbanco várias universidades, fundo a minha universidade, a Universidade Online Aliança Sapiente, e por meio da minha, eu dou exemplo. Ensino não é por palavras, igual esse povinho, né? Moleque gosta de fazer. O povo gosta de ficar filosofando. E faz uma tese de doutorado aqui. E faz um discurso idiota ali. E faz um discurso político ali. E querendo que a prática é prática de gente criminosa, gente antiética, gente ilegal, gente canalha, gente covarde. Eu não sou assim. Eu ensino pelo meu exemplo. Tá? As minhas palavras de vez em quando podem ser até enérgicas, assim, eu posso mandar um monte para PQP, eu posso né, falar termo de baixo calão, às vezes, né, porque eu, com tanta ruindade aqui e ali, às vezes a gente fala mesmo, tem que falar mesmo, soltar o verbo mesmo. Mas pode ter certeza, minha conduta é exemplar, eu ensino pelo exemplo, o exemplo que eu dou, os de 50 não dão, de 60 não dão, de 70 não dão, de 80 não dão, são tudo moleque. Tá? Porque eu tenho conduta de homem desde quando eu nasci, e essa molecada, né, que fica com covardia para cima e para baixo atrás da minha vida. Então, são tudo moleque. Moleque com muita idade, moleque com mais tempo do que eu, moleque com titulações que não querem que eu alcance, mas eu já, né, já era para eu estar com um monte de título de mestre, já era para eu ter título de doutor em tudo quanto é universidade do Brasil exterior. E por que não tem? Porque montaram uma rede, né, encapetada, criminosa para atrasar a minha vida. Que maravilha, né? E isso é importante entender, né? Esse aqui, minha querida aluna, meu querido aluno, é o componente curricular de formação docente 1. Tá? São 5 componentes curriculares, né, que você, minha aluna e meu aluno, vê, né, nesse curso, seja ele qual curso for do curso de pós-graduação Lato Sensu que você assinou na Universidade Online Aliança Sapiente, ou mesmo um curso técnico, porque no curso técnico existe também a possibilidade de fazer TCC. Então, esses 5 componentes curriculares estão presentes em todos os cursos ofertados pela Universidade Online Aliança Sapiente. Recapitulando, os 6 cursos, né, de pós-graduação Lato Sensu da Universidade Online Aliança Sapiente são
curso de pós-graduação em vida reprodutiva e sexual feminina, curso de pós-graduação Lato Sensu, metodologia da pesquisa científica, curso de pós-graduação Lato Sensu em teoria psicodinâmica griftidiana da predestinação, MBA em marketing digital, MBA em precificação de produtos e serviços, MBA em análise dos demonstrativos financeiros e contábeis, valuation com modelagem e estatística financeira avançada. Esses são os 6 cursos de pós-graduação Lato Sensu ofertados inicialmente. E 2 cursos, né, que começam como profissionalizante, mas no devido momento se tornam técnicos, que é o curso técnico em auxiliar de logística de transporte para pessoas com deficiência e o curso técnico em qualidade de vida para trabalhadores e trabalhadoras com deficiência. Em todos eles tem um módulo chamado encerramento, e neste módulo eu insiro esses 5 componentes curriculares, a saber, formação docente 1, formação docente 2, formação docente 3, formação docente 4 e elaboração de TCC. Cada um girando em torno de 10 horas mais ou menos, entre 10 e 20 horas mais ou menos. Né? Dentro de cada componente são 10 aulas, cada uma em torno de 1 hora, pode ser 2 horas, depende do tempo que eu gastar para apresentar de forma abrangente, profunda, né? Gasto o tempo que for necessário para que a sua formação seja a melhor possível. Eu prezo mais pela qualidade. Agora, se por questão de tempo, né, eu penso que você não deva, né, nem acelerar demais a sua carreira e nem postergar demais, porque isso afeta a qualidade da sua carreira. Acelerar demais pode prejudicar e postergar também. Então, não fique preso na questão de tempo. Curse no tempo que for suficiente, né, e necessário para que a sua formação seja sólida na teoria, na prática, na metodologia e na abordagem. Tá? Foque na qualidade. Tá? Se você consegue formar, fazer 3, 10 cursos ao mesmo tempo, em pouco tempo, e ficar bem informada, faça, não tem problema. Tá? Mas se esse tempo muito rápido for prejudicar, gaste mais tempo, mas se forme bem. A formação sólida é que vai garantir o sucesso da sua carreira. Não é a quantidade de curso que você faz, nem de titulação. É a solidez da sua formação. Quanto mais sólida ela for, mais sucesso você tem. Tá? E carreira sólida não quer dizer necessariamente um monte de título lá de graduado, formada, mestra, doutor. Não, tá cheio de pós-doc banana por aí. Tá cheio de coordenações de curso, que é tudo moleque, põe para fazer, não sabe. Tá cheio de diretor, reitor aí, que não é lá grande coisa, faz maracutá, vai ter até uma formação técnica científica, mas a formação humana não tem. Então, quer dizer, é preciso ponderar tudo isso. Qual é a formação que você quer como professor? Porque assim, o foco desse componente é por que inserir esses 4 componentes de formação docente no modo de encerramento dos cursos. Você não diz quando você assinou o curso que você quer ser professor. Não diz, mas é uma possibilidade, é um caminho que eu não deixo de falar para você. Eu não vou esconder de você que você tem direito de ser uma professora, seja na educação básica, na educação superior, e que esse curso de pós-graduação, mesmo Lato Sensu, ele te qualifica, né, para se tornar como uma professora muito mais capaz, né, do que pessoas que não passaram por esse processo formativo. E é importante você compreender as nuances do processo formativo de docência, né? Tanto se você já fez uma licenciatura, você estudou componentes, né, curriculares, né, didático, pedagógico, né? Então você já entende um pouco, por exemplo, legislação educacional, né, políticas públicas educacionais, né, o processo formativo de docência, e aqui é amplio, né, e você está falando com nada mais, nada menos que um gênio, né, você está aprendendo a formação docente por um cara que tem uma expertise, um know-how maior do que muitos doutores e doutoras, né, que conhece de ponta a ponta o processo formativo, né, tanto, né, os aspectos positivos, aqueles que, né, precisam ser potencializados, replicados para se tornar ainda melhor, como os aspectos negativos que têm que ser eliminados, corrigidos, para não prejudicar a formação docente. Tá? E essa formação docente que eu apresento, nesses componentes, é uma formação docente que aglomera todas as áreas. Tá? Todas as áreas formativas, né, seja no Brasil ou do mundo, de docência, têm deficiência. Se você não percebeu, você vai perceber, porque eu vou trazer à tona aqui para você. Eu vou escancarar para você as deficiências, e muitas deficiências graves no processo formativo de professores. Já trago um adendo já de começo para você.
Processo de formação de professores da área médica. Quantos médicos e médicas, por exemplo, estudam autousabilidade e superdotação na graduação, na especialização, ou no mestrado ou no doutorado? Pesquisa nas matrizes curriculares, pesquisa a formação dos médicos e médicas, pesquisa lá quantos e quais deles dominam a temática de autousabilidade e superdotação. Diagnóstico diferencial de pessoas com autousabilidade e superdotação e com alguma patologia mental. Pesquisa a fundo. Eu já produzi artigos, já publiquei nesse sentido. Não entendem. Se você é uma pessoa com autousabilidade e superdotação e vai fazer uma consulta psiquiátrica, coitada de você. Eu sei porque quantas consultas eu já fiz. Quantas vezes eu já tive que bater de frente com o médico psiquiatra, e aí é complicado. Vai bater de frente e falar qualquer coisa que o médico não concorda, o médico já solta um remedinho lá, vai fazer o quê? A formação é tão deficiente que o sujeito está preparado para soltar remédio e mandar internar qualquer pessoa. E tudo que ele fala e faz é nessa direção. Ele quer te dar remédio, ele quer te internar, ele quer dizer que você é louco. Mesmo que você não seja, ele foi formado para isso, ele foi formado para dizer que você é louco, que você delira, que você alucina, que você tem que tomar remédio, é para isso que ele foi formado. E ele nem percebeu, porque o processo formativo do médico, eventualmente psiquiatra, foi justamente nessa direção. Quando começa a fazer perguntas, dá para perceber claramente, as perguntas ali não é para conhecer o seu perfil e te dar um diagnóstico coerente, não. A pergunta é para induzir você a falar que você é louca, para ele poder usar a sua resposta como justificativo do remedinho que ele já quer te dar antes de te conhecer. A hora que você marcou a consulta, ele já pensa, bom, esse daqui vai tomar o quê? Ele nem te conhece, ele nem falou, mas ele já pensa, esse aqui vai tomar o quê? É Femergan? É risperidona? É haloperidol? Isso aqui é o quê? Mais louco ou menos louco? Então ele já está pensando isso ainda você chegar na consulta, e quando você chega, aquele rol de perguntas é para te induzir a falar qualquer coisinha ali para ele poder por lá. Estou dando remédio porque ele falou isso. Estou dando remédio porque ele falou aqui. É para isso que a formação já foi feita assim. E muitas vezes o próprio médico não percebeu isso. Vai você querer estudar a fundo e com base científica querer falar isso para o médico, coitada de você. É delírio de grandeza na hora. Vai ter que tomar remédio. Tá vendo? É um caos, é um caos. A formação do médico é uma porcaria e quem se fode é o paciente que ela tá explicando, tá falando, não pode falar nada que você entenda mais que o médico. Mas como assim, meu Deus do céu? Se você tem informação, se você tem evidência científica, se você está respaldado pela ciência, como é que a porcaria do médico quer saber mais do que a ciência? E se essa ciência que você está se respaldando vem de doutores na área de medicina, não é você que está falando, é gente que sabe mais do que aquele médico, você está usando isso, então não é você, mas ele está falando que é você. Ele está batendo de frente com você, porque ele não tem respeito pela comunidade científica, ele não quer entendeu? Aceitar que existem dezenas, talvez milhares de pessoas que sabem muito mais do que ele. Não, ele quer impor, porque você é paciente, então você é abaixo dele, e você tem que concordar com ele. Se você não é louco, mas ele está falando que ele quer que você aceite tomar remédio, que você é internado, você está como doente mental, porque ele quer impor você, que é ele que manda, é ela que manda. Mas peraí, meu Deus do céu. E não é só médico. Professor em sala de aula, vai lá falar com o professor, doutor ou doutora em sala de aula, você está percebendo falhas na didática do professor, você está percebendo falhas na conduta do professor, da professora, você está percebendo falhas no processo de avaliação, no processo de didática, você tem recomendações, tem falhas graves que tem que ser corrigidas, senão a sua formação e dos seus colegas é prejudicada, você está ali apontando. Não tem ninguém humilde para aceitar isso. Vai lá falar para a coordenação, essa coordenação vai puxar saco do professor, não tem uma coordenação no planeta honesta, não tem, eu conheço de ponta a ponta, estou falando por conta própria. Qualquer fala que se aponte no professor, se ele tem o título que você não tem, ele é doutor, você não tem esse título, acabou, você é merda para ele. Você pode falar o que quiser, você pode provar, esfregar na cara dele que está tudo errado do jeito que ele está fazendo. Você está fodida, você não tem razão, você não tem voz. Vai falar com a coordenação, você continua com menos voz ainda, porque um puxa saco do outro, é farinha do mesmo saco. Falou que o professor vai falar com o outro, um vai concordar com o outro, vai falar com isso se você não estiver expulso e desligado ali, porque é desse jeito que funciona.
É uma máquina totalmente engessada, tá? O sistema educacional superior é totalmente engessado, totalmente autoritário, arbitrário, tá? E nem mesmo as próprias normas que são da administração pública, se eu estou falando de universidades públicas, não são respeitadas. Existe uma arbitrariedade gigante mesmo. Gente passando por cima das próprias normas públicas, coordenação de curso cometendo criminalidade porque não está respeitando as próprias normas públicas da própria universidade e está tentando esfregar na sua cara que você não segue normas, sendo que a própria coordenação não segue, corpo docente não segue, reitoria não segue, pró-reitoria não segue. Tá? Isso, né, sem se falar que muitas dessas normas não estão coerentes com a legislação educacional que deveriam ser corrigidas. Se essa gente seguisse o que está nas normas, a sua vida já iria fluir bem, a minha também. A nossa vida já ia fluir, que é uma beleza. Mas mesmo assim ainda não ia ser tudo ainda, porque tem muito direito nosso na legislação que as normas deveriam, né, incorporar, agregar, que não agrega. Né? Enfim, então são deficiências gravíssimas. O sistema educacional brasileiro e mundial está engessado. E isso tem que ser corrigido por meio do quê? Da formação. Começa na formação. A formação que esses doutores e doutoras tiveram não foi uma formação docente sólida. Não foi. É uma formação muito deficiente que esses doutores e doutoras receberam, que as coordenações de curso receberam. Por isso que a máquina, né, universitária, superior, global, está engessada. Tá? Esse processo formativo ele tem que ser recomposto, reconstituído. E como é que se faz isso? Por reeducação. Tá? Essas lideranças institucionais universitárias precisam ser reeducadas. Elas vão ter que sentar lá a bundinha na cadeira, o gênio vai ter que ir lá na frente ensinar o beabá da docência para ele. Não estou falando da área de cada um é doutor nisso aqui, tá, cada um com a sua área. Mas na parte de formação docente eles não entendem, pode até, é só teoria, mas na prática está extremamente deficiente. Isso está prejudicando os melhores talentos, os melhores cientistas, as melhores pessoas, alunos, pesquisadores do Brasil e do mundo estão sendo prejudicados, estão tendo danos irreversíveis. A sociedade está recebendo muitos danos por conta de docentes, né, que são lá doutoras com péssima formação docente. Péssima mesmo. Tá? Péssima. Isso tem que ser corrigido. Tá? Eu já começo a falar aqui da formação docente 1 já nesse sentido, porque isso tem que ser corrigido, a gente não pode calar a boca. Porque a gente vê tudo isso uma porcaria, a gente vai ficar quieto, até ficar quieto a gente continua sofrendo danos. E quantos milhões de discentes e docentes, né, que vão continuar sofrendo esses danos, né, tendo esses danos? Danos acadêmicos, danos científicos, danos laborais, danos financeiros. Também podem ter danos de ordem moral e material. Então, quer dizer, para que a gente vai ficar quieto? Eu não fico quieto. Tanto é que eu estou movendo dezenas de processos fáceis de universidade do Brasil Exterior. Não vou ficar quieto, eu vou até o fim. Teve um advogado para mim essa semana e falou, não, mas isso aí vai demorar 3 anos, 4 anos. A única coisa que eu não falei para ele, né, que eu poderia falar assim, filho, pode levar 20 anos, filho. Se eu estou preocupado se vai levar 10 anos, se vai ter que ir lá para a segunda instância, vai lá para o Supremo. Que se dane, filho. Que leve 50 anos, filho. Se ao final desses 50 anos, a gente esfregar na cara desses doutorzinhos mequetrefe, que eles são criminosos, que eles não valem nada, que não prestam, que foram morte para a cadeia, esse sistema educacional estiver corrigido e todos os direitos humanos, constitucionais de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo for devidamente respeitado, eu deixei o meu legado para a humanidade, nem que daqui a 50 anos eu esteja velhinho e morra. E talvez eu mesmo usufrua, nunca seja respeitado, mas eu deixo meu legado. Batalhei, pelo menos no planeta Terra, teve um único cientista e o único professor que ele foi discriminado, marginalizado, cagado, mijado, fizeram hora com a cara dele, destruíram tudo na vida dele, tudo por inveja, mas ele foi o único que batalhou até o fim e deixou o legado, ele corrigiu todas as porcarias que existem na formação docente, desbancou um monte de universidade, reeducou um monte de doutorzinho, mequetefe, tudo moleque que acha que é muita coisa. Deixa o meu legado, porque pode ter certeza que depois de tudo isso for feito, nunca mais ninguém vai passar o papel de palhaço de merda que eu estou passando até hoje, tendo que processar um monte de gente que não presta e passando a ideia de que são maravilhosos. Nossa, imagina, ainda tem gente que respeita esse tipo de gente ainda.
gente criminosa, antiética, ilegal. Tem gente que ainda tem coragem de respeitar umas porcarias dessas, infelizmente. Entende? A gente tem que respeitar pessoas que provam pela conduta que merecem respeito, que não é o caso dessa gente. Tá? Então tá, começando aqui formação docente 1, eu venho discutir logo no começo a história e a evolução, né, do pensamento docente, né, no decorrer dos séculos, né? E se falando, né, de indústria 1.0, 2.0, né, indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 relacionadas a revoluções industriais que a gente hoje vive na quarta revolução industrial, a era da inteligência artificial generativa, 5Z, né, cibersegurança, blockchain, né, computação quântica, etc. Podemos também caracterizar o processo de formação docente dentro de 4 principais movimentos educacionais: a educação 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0, cada uma de acordo, né, com a fase da Revolução Industrial passada. Na fase da Revolução Industrial 4.0, estamos vivendo aí a educação 4.0. Tá, mas isso é só nomenclatura bonita, né, para falar que está evoluindo, né? Não, realmente, a parte tecnológica ninguém duvida que evoluiu, a parte médica ninguém duvida, a parte científica ninguém duvida. E a parte de formação, será que teve essa evolução, né, que esses numerinhos induzem a educação 1.0, depois 2.0, nossa, a formação deve ter dobrado a qualidade, né? Na teoria, na prática, na verdade, ela só afundou. A 3.0, então, na educação 3.0, assinar 2.0, já tínhamos professores maravilhosos, na 3.0, uhul! Não, afundou mais ainda. E nessa 4.0, então hoje os professores querem mandar dominar. Tanto é que justamente nessa fase de educação 4.0 que existe o movimento totalmente autoritário chamado desdigitalização do alunado. Hoje a preocupação maior de professor e professora é: filho, tira o celular da mão, fecha a boca que eu quero gritar com você, você vai tomar naquele lugar. Ou eu grito com você, você fecha a boca, ou então você está expulso daqui. É essa a preocupação que a gente está vendo, né, na educação 4.0, com a extraordinária evolução da formação dos professores, né? É algo que a gente não via lá na 1.0, por exemplo. Na 1.0 não tinha professor berrando com o aluno, fudendo o aluno, né? Ainda montando um movimento internacional para fuder mais ainda o aluno. Não tinha isso na 1.0, é algo que a gente vê agora, porque aí o autoritarismo já subiu para a cabeça, já está lá no último nível. Então hoje a raça humana já perdeu o senso do que é justiça, do que é honestidade, do que é vergonha na cara, então eles não têm vergonha na cara mais. Tanto é que liderança de coordenação de curso docente tem que atrasar a vida do único gênio da humanidade, porque o resto é tudo banana, não consegue fazer, né, o que o cara em 1 ano faz, eles com 150 anos de idade até hoje não fizeram. Então, quer dizer, já que eles não fizeram, nunca vão fazer, então tem que cagar na vida de quem sabe fazer, né? Então, e como é que fica a formação dessas pessoas? Qual é a formação que elas tiveram para conseguir fazer tudo isso? Nossa, eu acho que eu não consigo fazer isso. Sim. Será que eu consigo destruir a vida de alguém também? Será que daqui a pouco, quando eu tiver poder, vamos falar assim, né? Se for doutor, coordenador, receber 50, será que eu consigo destruir a vida de um monte de gente também por inveja, igual faz? Será que compensa fazer isso? Será que é com esse objetivo que eu quero ter título de doutor, para eu ser mais um canalha, mais um covarde, mais uma pessoa sem vergonha na cara, igual a maioria é? É óbvio que não, né? Senão não estaria aqui ensinando você, né, a se tornar uma professora decente, honesta, justa e verdadeira. Você, professor decente, honesto e verdadeiro e justo. Tá? Eu ensino você pelo meu exemplo. Eu promovo a verdade, eu promovo a justiça, eu promovo a diversidade e a inclusão, enquanto essa gente toda promove justamente o contrário. Essa gente está promovendo marginalização, discriminação, ódio, guerra, contenda, discórdia, tá? Criminalidade. É o que essa gente toda, que esse movimento todo está promovendo. E eu estou tentando combater, mesmo que eu seja uma andorinha só. Mas eu sei que existem outras pessoas honestas como eu. E eu sei que aquele lá em cima, a Corte Celestial, aos poucos vai colocar na minha vida pessoas que são do meu calibre, em sentido humano, em sentido existencial, para que essas pessoas me ajudem a derrubar essa rede inteira de pessoas que não prestam, que não valem nada. Tá? A gente não tem que ficar quieto.
Não é porque a maioria, mais de 90% do globo terrestre não presta, porque a gente faz parte, né, dos 10% que presta, que a gente vai escalar. Não. A gente potencializa, fortalece os 10% que a gente pertence, e com esses 10% a gente leva uma vida tranquila, derrubando toda essa gente, para não deixar que essa gente nem gere danos na nossa vida, nem na vida de outras pessoas. Tá? Então, nessa aula número 1, História e Evolução, né, do Pensamento de Formação Docente, eu trago aqui para discussão um artigo intitulado Formação de Professores e Professoras no Brasil, História, Desafios e Perspectivas para o Futuro. Mas eu trago assim, para mim não é nada novo, eu trago assim esses artigos que eu seleciono, para mim não é nada novo, que são assuntos que eu já venho discutindo há muito tempo, que eu já venho produzindo ciência há muito tempo, então eu trago apenas como insights, né, até para poder retirar fragmentos, para poder discutir, para poder ampliar, para poder cruzar, né, com o entendimento de muitos outros artigos, muitos outros pesquisadores, inclusive os meus próprios, né, pensamentos consequentes, resultantes, não são apenas opiniões, né, tem diferença, né, de quem dá opinião sem ter fundamento, né, de opiniões totalmente fundadas, né, numa trajetória sólida formativa como eu tenho. Tá? As minhas opiniões são muito bem fundamentadas, são opiniões alicerçadas, são opiniões formadas, diferente de opinião de pessoas que não têm uma formação que eu tenho. É essa a diferença. Né? Se você pedir opinião para muitas pessoas, até doutores, mas que não tem a formação sólida que eu tenho, não tem muito peso. Porque só tem opinião, mas que não tem muito fundamento. Já a minha formação me possibilita dar opiniões pareceres totalmente fundamentadas, né, com provas concretas. Então vamos lá. O objetivo dessa pesquisa é apresentar uma análise histórica das transformações ocorridas no campo da formação de professores e professoras no Brasil. Trata-se de um relato de experiência a partir de narrativas emergidas na disciplina Formação de Professores e Trabalho Docente, ministrada no programa de pós-graduação em Educação Escolar, mestrado e doutorado profissional da Universidade Federal de Rondônia. Por meio da polifonia de vozes lançadas, buscou-se entender quais os principais desafios da formação de professores e professoras. Os diálogos constituídos nas discussões apresentam evoluções no campo da formação de professores e professoras, na medida em que cresce o interesse por prática de reflexão coletiva. Tá? Lembrando, hoje é dia 6 de setembro de 2025, né? Agora são 7 horas e 22 minutos. O presente estudo, né, pesquisa, tem como ponto inicial a disciplina Formação de Professores e Trabalho Docente, por meio da qual vivenciamos a combinação de diferentes estratégias de ensino relacionando momentos expositivos dialogados, rodas de conversa e análise de texto de autores como Gatti, Atiol 2019, Pereira 2013, Coimbra 2020, dentre outros, além de documentários como, por exemplo, Escolarizando o Mundo, O Último Fardo do Homem Branco, dirigido por Carol Black, 2010. Assim, as leituras relacionadas para a produção deste relato de experiência estão relacionadas aos referidos textos e aos diálogos entre eles, de modo que as informações se complementam. A análise dos artigos e a reflexão do processo histórico da formação docente, seus modelos e suas adaptações adversas a novos modelos de proposta de formação nos permitem compreender o percurso da formação docente e indicam a necessidade de uma construção contínua desse processo. Esse texto visa apresentar uma análise histórica das transformações que ocorreram no campo da formação de professores e professoras no Brasil. Mas antes disso, precisamos levar você em uma viagem ao passado, mais especificamente ao início do século XXI. Você pode se perguntar, mas por qual motivo esse século em específico? Primeiramente, é importante ressaltar que os avanços sociais conquistados pelo Brasil ao longo de sua história resultaram em uma diminuição da desigualdade e dessa maneira a camada mais pobre, pode usufruir de uma maior quantidade de bens e serviços, incluindo-se os educacionais. Além disso, durante o século XXI, o país estabeleceu que todas as crianças entre 7 e 14 anos frequentassem obrigatoriamente a escola, ou seja, houve um aumento expressivo na escolaridade da população brasileira. De acordo com Gatti et al., 2019, tal avanço teria sido impulsionado pelo crescimento econômico e por mudanças estruturais que aconteciam nos mais variados setores da sociedade brasileira. Esse fenômeno resultou no surgimento de uma nova classe conhecida como classe C, constituída por pessoas com uma renda média acima dos mais pobres.
Esse período também foi marcado pela ampliação do direito à educação para toda a população, sendo este um dos efeitos da Constituição Federal de 1988. Um marco decisivo na expansão dos cursos de formação de professores e professores em nosso país foi a criação e aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996. Segundo Goethe et al., 2019, o Brasil acompanhou as tendências mundiais que exigiam certificado de curso superior para que fossem exercer a docência em qualquer etapa da educação. Essa exigência fez com que dobrassem as matrículas dos cursos de licenciatura nos primeiros anos do século XXI. Nesse bojo, os cursos de pedagogia foram os que tiveram maior expressão em número de matrículas. Depois desse pequeno recorte, vamos situar o roteiro de nossa viagem histórica, que será constituído em duas partes, ambas nascidas a partir de discussões em uma disciplina intitulada Formação de Professores de Trabalho Docente, ministrado por um programa de pós-graduação profissional em educação escolar de uma universidade pública da região amazônica. Na primeira parte, vamos imergir no tema Formação de Professores enquanto constituição de linha de pesquisa. Na segunda parte, vamos navegar pelos modelos educacionais criados no Brasil ao longo da história. Um desenho sobre a constituição da formação de professores e professores no Brasil e no mundo. Iniciamos com um questionamento. A escola pública de primeiras letras foi feita para os filhos dos ricos ou para os filhos dos pobres? No primeiro momento, podemos pensar que foi feito para os filhos dos ricos, porém, isso é um equívoco. Afinal, a escola era voltada inicialmente para os filhos dos pobres. Devido a todo o contexto da educação com que nos deparamos atualmente, temos a impressão de que a escola iniciou como um espaço apenas para privilegiados. De acordo com Varela e Álvarez Uria, 1992, a escola de hoje é muito diferente de sua configuração primária. No Brasil, as escolas organizadas pelo Estado iniciaram a partir do século XXI. Antes, as classes mais favorecidas enviavam seus filhos a estabelecimentos de qualidade, liceus, colégios, ginásios. A escola do Estado surgiu como espaço de governo dos filhos de classes desfavorecidas. Os citados autores relatam que a escola pública, gratuita e obrigatória, foi instituída por Ramanones em princípio do século XX. No Brasil, em 1835, em Niterói, foi criada a primeira instituição de formação de professores e professores, a primeira escola normal brasileira, na província do Rio de Janeiro, capital do Brasil na época. O curso normal tinha o objetivo de formar professores e professores para atuar no magistério de ensino primário e era oferecido em cursos públicos de nível secundário, atual ensino médio. Dessa forma, de acordo com alguns elementos pontuados por diversos autores, pesquisadores dessa área, entre eles Varela e Álvarez Uria, os novos especialistas receberão agora uma formação controlada pelo Estado e ministrada em instituições especiais, as escolas normais. O objetivo primordial é que desempenhem funções de acordo com a nova sociedade em vias de industrialização. Para continuarmos avançando no campo da formação de professoras e professores, antes precisamos entender o que é campo. Segundo Pereira, a definição que comumente encontramos com a palavra é um terreno plano e extenso. Obviamente, em nossa discussão, campo tem outro significado. Por isso, segundo o autor, precisamos recorrer ao sociólogo francês Pierre Bourdieu. Em sua concepção, os campos se formam através das relações de alianças ou conflitos ocorridos entre diversos agentes que batalham pela posse de uma determinada forma de capital. Esse conceito de campo nos remete aos espaços sociais em que os objetos geram interesses e, consequentemente, disputas. Pereira ressalta que, independentemente do tipo campo, seja na educação, da política, da filosofia ou da religião, todos têm uma estrutura baseada na relação de força entre instituições e seus agentes. Sob essa perspectiva, é pertinente reconsiderar a pergunta inicial sobre a quem a escola realmente se destinava, aos filhos dos ricos ou aos filhos dos pobres. Vamos discutir agora sobre o campo de pesquisa na perspectiva da formação de professores e professores, um campo que há lutas e interesses, ou seja, vamos nos deparar em diversas situações que se correlacionam às disputas. A formação de professores e professores pode parecer um campo que já vem sendo discutido desde o surgimento desse formato que conhecemos como escola. Porém, Pereira nos lembra que no Ocidente essa ainda é um campo relativamente novo.
Conforme Pereira, afirmar que a formação de professores e professoras é um campo relativamente novo não significa que nunca houve pesquisas sobre esse tema neste período. No entanto, até meados de 1973, a comunidade internacional de pesquisadores e pesquisadores em educação não considerava esse campo como linha de pesquisa. Essa comunidade definiu como marco zero para o nascimento deste campo como linha de pesquisa a publicação feita por Robert F. Peck e James A. Tucker em 1973 no Handbook of Research on Teaching, como forma de revisão de literatura especializada. Na primeira metade da década de 1970, a maioria dos estudos sobre a formação de professores e professores privilegiava apenas a questão técnica. Nessa perspectiva, de acordo com Pereira, o professor era visto apenas como um organizador dos componentes do processo de ensino e aprendizagem que deveriam apenas garantir resultados institucionais eficientes. Esse cenário não parece muito diferente do que temos hoje em dia. No fim das contas, a cobrança é que os professores e professoras precisam mostrar resultados os quais devem ser obtidos por meio de provas institucionais, como a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. Segundo Pereira, em 1981, a maior parte dos estudos sobre formação de professores e professoras já demonstrava uma preocupação com os métodos de treinamento de professores e professores. Durante a segunda metade da década de 1970, surgiu um movimento que fazia oposição ao foco técnico e funcionalista que dominava a formação de professoras e professores. Pereira menciona que, nessa época, de acordo com Kandau, por influência de estudos de caráter filosófico e sociológico, a educação passa a ser vista como uma prática social em íntima conexão com o sistema político e econômico vigente. A partir de então, a prática do professor-professora passou a ser compreendida como uma prática transformadora e não mais como uma prática neutra. Sendo assim, a escola passou a ser vista como uma reprodutora de relações sociais e, neste mesmo período, essa visão chegou até as universidades brasileiras e demais centros voltados para a formação de professores e professores. Após esses movimentos que faziam oposição ao meio técnico e funcionalista da década de 1970, Pereira aponta que houve mudança em relação ao enfoque da formação de professores e professores durante os anos iniciais da década de 1980, quando o discurso acadêmico em torno da formação de professores e professores se centrou em dois temas fundamentais: a dimensão política inerente à prática pedagógica e ao compromisso do educadora com as camadas populares da sociedade. Logo foi ampliado o debate a respeito de uma reformulação dos cursos sobre formação de professores e professores, resultando em grandes debates acerca do campo da formação de professores e professores. Pereira destaca que, a partir desses debates, o foco da formação mudou de um professor técnico para um professor pesquisador, pois entendeu-se a importância de um profissional reflexivo cujas atividades profissionais pudessem se aliar à pesquisa. A partir daí, na década de 1990, passou a haver o consenso de que a escola deve ser um local de construção de saberes que valorizem as práticas cotidianas. Modelos curriculares de formação de professores no Brasil. Para tratar sobre os modelos curriculares de formação de professor no Brasil, dialogamos com Coimbra 2020. Junto com essa autora, afirmamos a importância de entender que, ao longo da história, a formação de professor no Brasil foi caracterizada por três fases distintas. A primeira, identificada como conteudista, foi compreendida através da concepção Brzenskiana, esquema 3+1. A segunda, denominada transição, destacou-se por uma abordagem centrada na prática, e a terceira, intitulada resistência, concentrou-se na continuidade e no aprimoramento da formação. Historicamente, a extensão temporal desses modelos, tal como entende Coimbra 2020, não pôde ser definitivamente delimitado, uma vez que as teorias educacionais são fenômenos em constante evolução. Até os dias atuais, os três modelos mencionados continuam a se manifestar no campo da educação. De acordo com a citada autora, o modelo conteudista teve sua origem em 1939, com a promulgação do Decreto-Lei nº 1190, que regulamentava a organização da Faculdade Nacional de Filosofia. Neste contexto, o modelo pioneiro consistia na formação de bacharéis que, em seguida, fariam curso de didática para a obtenção da certificação de licenciatura. O artigo 20 do referido Decreto-Lei descreve que o curso de didática teria duração de 1 ano, sendo constituído das seguintes disciplinas:
didática geral, didática especial, psicologia educacional, administração escolar, fundamentos biológicos da educação e fundamentos sociológicos da educação. Segundo Coimbra, esse modelo foi muito criticado, né, em estudos que geraram dissertações e teses na área de formação de professoras e professores, pois ficou evidente que isso trouxe um abismo entre teoria e prática, em que a prática e os saberes docentes são colocados em segundo plano sob uma lógica que prioriza apenas o conteúdo. Essa concepção de formação de professores é referida por Brezink, né, como esquema 3+1, um modelo no qual a formação era direcionada na maior parte ao bacharelado, reservando apenas o último ano para um enfoque pedagógico específico voltado à docência. Vale salientar que esse modelo, iniciado em 1939, até hoje está presente nos cursos de licenciatura no Brasil, ou seja, perdura há quase 9 décadas. Um passo importante para tentarmos superar esse modelo aconteceu em 1996, com a aprovação da Lei 9.394, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional. A aprovação dessa lei redefiniu a formação do profissional de magistério e assim as universidades se transformaram em espaço para a formação de professores da educação básica. Por essa razão, o modelo é denominado transição, pois o país estava em processo de mudança no perfil de formação de seus professores e professoras, introduzindo um novo paradigma, enfatizando uma abordagem que valoriza a totalidade da formação. Segundo Coimbra 2020, isso incluía a integração entre a necessidade da integralidade da formação, a integração entre conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos, a prática como componente da formação e, por fim, o reconhecimento de uma visão mais ampla de formação, considerando também outros espaços e possibilidades formativas. De acordo com a autora, a noção da integridade, né, na formação de professores e professoras se deu a partir de algumas ideias. A primeira é a necessidade de um curso de licenciatura que tenha como característica uma formação pedagógica do início ao fim, diferentemente do esquema 3+1. A segunda tem como base a primeira, e se não existe mais uma formação de bacharel e uma posterior licenciatura, é necessário que o currículo proponha uma articulação entre conhecimentos específicos e pedagógicos. A terceira é que a formação de professores e professoras no Brasil não deve apenas contemplar componentes teóricos, mas também componentes práticos, e por isso foram previstas 400 horas de prática como componente curricular vivenciadas ao longo do curso. A quarta ideia implica na compreensão da formação de professores e professoras em outros espaços, e por isso a inserção de 200 horas de atividade de cunho acadêmico, científico e cultural no currículo. Analisando esse contexto histórico levantado até aqui, é notório que precisávamos avançar nas discussões sobre o tema e era necessária essa reformulação nos cursos de formação. Conforme Coimbra 2020, uma parte dos docentes das universidades alegava que o esvaziamento de conteúdos para dar importância à prática traria um empobrecimento aos cursos de formação. Mas isso era esperado, afinal tínhamos um modelo vigente por mais de 60 anos que foi mudado. E sabemos que o processo de repensar e desconstruir certas práticas não é fácil. Houve muitas tentativas para derrubar essa resolução, mas algo foi decisivo para que isso não ocorresse, como aponta Coimbra 2020, página 11. Uma participação decisiva do então conselheiro, professor Luiz Fernando Dourado, da Universidade Federal de Goiás, em 2015, aprova-se no Conselho Nacional de Justiça as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial em nível superior, curso de licenciatura, curso de formação pedagógica para graduados e curso de segunda licenciatura, e para a formação continuada com a manutenção das ideias de 2002 e acrescidas outras importantes conquistas para a formação e profissionalização do professor e professora no Brasil. Chegamos então ao terceiro modelo. Talvez possa surgir o seguinte questionamento: por qual motivo intitulamos o modelo atual de resistência? Por que pensar a formação de professores e professoras envolve levar em consideração o outro, entendendo que suas funções envolvem assumir compromisso com a ética e a sociedade? Temos grupos de professores e professoras que ainda hoje se sentem insatisfeitos e anseiam que suas vozes sejam ouvidas, além de temer que a nova resolução trouxesse junto ao modelo 3+1. Mas, apesar de tudo, em 2019 foi aprovada a resolução CNE, CP número 2, ampliando o conceito do modelo de resistência, pois ela define que as diretrizes curriculares nacionais
para a formação inicial de professor com educação básica e institui a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores e professoras da educação básica. De acordo com Coimbra 2020, a resolução CNE-CP número 2 reitera o perfil dos professores formados e formados no Brasil e acrescenta novas ideias, inseridas de acordo com os debates realizados ao longo da história, como, por exemplo, ampliação da carga horária dos cursos, estabelecimento da relação entre formação inicial e formação continuada, articulação entre teoria e prática, valorização do profissional da educação. A citada resolução define as diretrizes, mas sabemos que a sociedade está em constante evolução. Então questionamos, não vai chegar o momento em que talvez ela seja substituída por outra? As escolas são uma rede de coisas integradas na sociedade e ainda um lugar que preza pelo individualismo, ao invés de justiça social e equidade educacional. Por isso, Coimbra 2020 considera que vamos encontrar diversas dinâmicas, como tensões e conflitos, além da competitividade do mundo moderno. Tudo isso está sempre em constante mudanças. Realmente faz sentido não termos uma fórmula fixa. Entender nessas questões é algo importante para que possamos caminhar sempre em busca de superação diante dos impasses que surgem na educação e precisam ser debatidos no campo da formação de professores e professores. Assim como falamos em resistências, Coimbra 2020 lembra que isso, práticas, práticas. Devemos conceber a educação e, por consequência, a formação de professores e professoras a partir de problematizações democráticas realizadas do dia a dia e que trazem inúmeras possibilidades de uma praxis educativa. Algumas considerações. O texto teve como finalidade apresentar uma análise histórica das transformações ocorridas no campo da formação de professores no Brasil, trazendo como base as discussões ocorridas durante a disciplina Formação de Professores e Professores de Trabalho Docente em um grupo de pós-graduação profissional em educação escolar em uma universidade pública situada na região amazônica. Nessa disciplina pudemos refletir que o Conselho de Formação de Professores como um movimento contínuo, como uma teia que une várias experiências. Coimbra 2020 pondera sobre os 3 modelos formativos que temos no Brasil, não apenas numa perspectiva simplista de datas e marcos legais, mas com enfoque nas suas implicações e, por conseguinte, nos projetos de sociedade a que cada modelo se alinha. Trouxemos os textos de Gatti, 2017, Gatti et al. 2019, Coimbra 2020, dentre outros, e o documentário Escolarizando o Mundo, o último fardo do homem branco, para iluminar nossas reflexões e diálogos com base nas partilhas ocorridas durante a disciplina. Inicialmente procuramos entender quando o campo de formação de professores se tornou reconhecido como campo de pesquisa. As discussões sobre formação de professores e professoras são relativamente novas, consolidando-se apenas na segunda metade da década de 1980, e no Brasil as mudanças ocorrem devido a pesquisas influenciadas pelas produções acadêmicas produzidas fora do país. Em seguida, situamos as discussões na questão de tempo e lugar, considerando como se desenvolveu a formação de professor e professor no Brasil a partir de modelos utilizados, bem como suas respectivas críticas. Os modelos foram conteudista, foco no modelo 3+1, ainda muito presente nos dias atuais, transição incorporou a prática na grade curricular e resistência, que ampliou os componentes curriculares, valorizando a formação integral. Compreender esse contexto pode trazer significativas contribuições para os profissionais da educação, possibilitando-lhes adotar uma postura crítica diante desse campo de pesquisa e, quem sabe, isso poderá motivá-los a sempre buscar uma educação de alta qualidade, capaz de influenciar positivamente o ambiente escolar e ajudar na formação de uma sociedade mais justa e inclusiva. Aqui fala muito das mudanças de abordagens didático-pedagógica, quando eu estou falando de pedagogia, estou me referindo a crianças e adolescentes, e didático-andragógica, que é uma didática específica para adultos, seja adultos do técnico, adultos do EJA, adultos da graduação, da especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. As abordagens didático-pedagógicas, as abordagens didático-andragógicas, elas de fato foram evoluindo,
Metodologias ativas de aprendizagem, hoje temos, né, recursos como inteligência artificial, temos recursos de realidade aumentada, né, enfim, temos tecnologias, né, educacionais, né, tecnologias digitais de informação e comunicação que não existiam em séculos atrás. E essas tecnologias incorporadas no ambiente, né, seja o escolar ou universitário, elas podem beneficiar, né, o processo de ensino-aprendizagem desde que sejam adequadamente utilizados. Na educação básica, falando da educação básica brasileira, a formação de professores é bem precária nesse sentido de tecnologias. Né? Licenciados e licenciadas, né, que vão dar aula nas escolas, normalmente não dominam determinadas tecnologias. Né, e que mesmo que se forem, né, fornecidos por uma Secretaria Municipal de Educação, uma Secretaria Estadual de Educação, aquele professor ele vai precisar da educação continuada, e é para isso que ela serve, vai ter que se especializar, né, em tecnologias digitais da educação, enfim, né, vai ter que o uso educacional da internet, vai ter que vai ter que se especializar para dominar essas tecnologias, para que possa utilizar esse recurso então tecnológico em sala de aula. Né, incluindo, no caso da educação básica, muitos, né, dos docentes e docentes que são a favor daquele movimento, né, de digitalização do anulado, a vasta maioria, né, que é a favor, é porque não domina a tecnologia. Então prefere ser a favor, né, da descontinuidade do uso dessas tecnologias em sala de aula para não ter que assumir que é um problema de falta de competência para usar essas tecnologias da forma correta. Como nem o professor e a professora sabe usar, como é que o professor vai ter condições de ensinar o aluno, a aluna, a usar celular, smartphone, inteligência artificial, etc., no momento correto e do jeito correto? Não tem condições, se nem o professor está sabendo. E a maioria não sabe mesmo. E prefere ser a favor do movimento. Se alguém for perguntar, por que você é a favor do movimento? Não, sou a favor porque eu estou falando e o aluno não está obedecendo. Não, é a favor porque não sabe usar o celular na hora correta, o smartphone na hora correta, não sabe usar um retroprojetor, não sabe fazer uma sala virtual, não sabe fazer um ensino híbrido, não sabe fazer um ensino, né, EAD quando não pode fazer um ensino presencial. Enfim, é porque não sabe usar as tecnologias digitais, então inventa que é porque o aluno não presta atenção, por isso é que é a favor de que seja removido as tecnologias em sala de aula. É mais fácil, né? Para não ter que assumir, né? Falar, não, olha, eu sou a favor do movimento porque eu não sei usar a tecnologia, tenho preguiça. Eu tenho preguiça de aprender, não quero mais, eu tenho 40, 50 anos, eu acho que só quem tem 20 anos tem que aprender, eu com 40 não sei de tudo já, né? Já que eu com 50 sei de tudo, eu não posso aprender mais nada. Então eu não posso aprender as tecnologias digitais de informação e comunicação para que eu tenha condições de ensinar o meu alunado o momento correto e a forma correta de usar essas tecnologias. Aí, né, é mais fácil remover, né? Mais fácil remover as tecnologias já que eu não sei ensinar. Entende? Então, quer dizer, mas isso é o que? Fala na formação. Tá? Fala na formação, que é corrigida como? Formação continuada. É para isso que ela serve. O professor, você é professor, está na sala de aula, não sabe usar a tecnologia, você também é mais uma pessoa que está dando desculpa esfarrapada, que tem que tirar a tecnologia do aluno, que ele não presta atenção em você, porque você não sabe utilizar a tecnologia. Ah, então está na hora de se aprender, né? Se não sabe, então tem que aprender, uma coisa bem básica, né? Então, se não sabe, o que você faz? Vai fazer uma especialização, eu recomendo, uso educacional da internet para a Universidade Federal de Lavra, é um curso excelente, né? Lá eu aprendi tantos simuladores virtuais, tantos laboratórios virtuais, tantos, né, repositórios, né? Tantas tecnologias gratuitas que existem, né? Para fazer história em quadrinho, para fazer quizzes, né, para fazer, né, blogs, sites, enfim, né, games, né, para fazer tudo isso, para, né, deixar as crianças e adolescentes, né, mais interessados pelo processo de ensino-aprendizagem, prestar mais atenção. Né. No caso de adolescente, usar tecnologias também para prepará-los para o mercado de trabalho. Como é que eles vão ter condições de trabalhar, como é que eles vão fazer na empresa, usar a tecnologia na empresa, se na sala de aula não está sendo utilizada, eles vão aprender onde? Eles estão dentro da escola para aprender, estão tirando dele o que precisa aprender para estar lá dentro da empresa fazendo. Como é que eles vão fazer na empresa se nem na sala de aula estão fazendo, meu Deus? Não tem condições disso. Como é que ele vai operar o Word, Excel, isso, aquilo que ele vai saber pacote web, saber tudo isso, saber fazer cálculo, fazer simulação, saber fazer sei lá o que, programação, seja lá o que for em termos tecnológicos, se dentro do ambiente educacional, que é ali que ele tem que estar fazendo, não está fazendo. Não está fazendo porque o professor está preocupado com a autoridade que ele tem.
O professor não está preocupado com a formação que o aluno vai ter, com a construção, né, que ele vai ter. Se ele no mercado de trabalho, em casa, na sociedade, não, ele está preocupado se ele está mandando o aluno obedecendo. É uma coisa bem básica, meu Deus. E por que ele tem que falar o aluno obedecer? Quem que enfiou isso na cabeça? Eu estou falando para você me obedecer? Não. E quem falou que você, meu aluno, vai ter que me obedecer? Ué, se eu sou coordenador de curso, diretor, seja lá o que eu for, por que enfiaram na cabeça que eu vou ter que falar e eu sei obedecer? Meu Deus do céu, é só moleque que põe isso na cabeça. Entende? É só criança que põe isso na cabeça. Um dia eu vou ser coordenador de curso, porque eu vou mandar, eu quero ver todo mundo obedecer. Meu Deus do céu, é o que todo mundo faz, é o que eu vejo. Todas as coordenações de curso adoram fazer isso, né? Vamos impor, porque a gente manda, a gente estraga tudo, a gente detona, e o resto, e todo mundo, né, que está abaixo da gente, porque é assim que eles enxergam, eles acham que estão acima, então quem está abaixo que se dane, a gente grita, né, a gente arrebenta com a carreira do sujeito, pronto, tem que obedecer nessa não é para isso que a pessoa se forma, não é para isso que a pessoa se torna docente, não é pesquisador, não é coordenador, etc, não. Então assim, se você que é professor, você é supervisor, você é coordenador, se você está impondo, se você é autoritário, é mais uma pessoa assim, porque dificilmente não se vê pessoas assim. Mas se você é mais uma pessoa assim, então você vai ter que reconstruir o seu processo formativo. Está na hora de você escolher uma boa, né, universidade, se tem alguma que não vai ensinar, né, o autoritarismo, que a maioria ensina, né? Você investir na educação continuada, e eu indico a Universidade Honório Aliança Sapiente. Né? Todos os egressos, né, desses cursos meus adquirem uma excelente formação. Uma formação crítica, uma formação realista, uma formação totalmente fundamentada. Uma formação totalmente lógica, coerente, humana. Tá? E não estou falando de tom de voz, não. Né? Não é aquele professor que fala calminho, mansinho, né? Que fica inventando coisas, um discurso totalmente hipócrita, né? Que está falando uma coisa e não está fazendo nem meia dúzia das palavras que estão falando, não está fazendo. Não, eu estou falando firme, eu falo direto, eu falo com total honestidade, com total nexo causal, com total conhecimento de causa, com propriedade. E essas características todas faltam para a vasta maioria de professores e professoras, doutores e doutoras no Brasil e no mundo. Está faltando honestidade, está faltando humildade, está faltando jogo limpo, está faltando transparência, está faltando berço. Essa gente não teve berço. Vai falar que não teve berço, eles vão vir com um discurso hipócrita. Para tudo que você fala tem argumento inventado, né, frágil. Não, porque meu avô falou para o meu pai, falou para o seguinte. Então, quando ele já começa assim, você está falando que a pessoa não teve berço. E ele vem com um discurso idiota, porque o bisavô falou para o avô, falou para o pai. Ele já está remetendo de novo ao autoritarismo. Ele só está confirmando que ele é hipócrita mesmo e que não é só ele. Ele está confirmando que o bisavô já era hipócrita, que o avô era hipócrita e que a hipocrisia está sendo passada intergeracionalmente até chegar nele. Ou seja, ele é hipócrita ao quadrado, hipócrita ao cubo, hipócrita déspota potente. Porque a hipocrisia já vem na família dele, da linhagem dele. É isso que ele está dizendo e não está percebendo. Tá? Você está falando que a pessoa não tem berço, está escancarando, a pessoa não presta, não vale nada. E ainda quer justificar como se tivesse uma escadinha. Se uma pessoa hoje com doutorado, a palavra já não está valendo grande coisa, não tem nem moral para falar. Por quê? Porque é antiético, é criminoso, né, autoritário, está lá mandando. E por que as palavras dos ancestrais, que nem doutorado tinha, tem que ter peso? Se nem a palavra da pessoa que está na sua frente, você está falando, ela não tem moral para falar com você, que ela não presta, não vale nada, por que ela acha que os ancestrais dela, que nem doutorado tinha, nem esse processo formativo que ela acha que é formativo, tem? Qual que é o peso que a palavra dos ancestrais vai ter? Nem a posição do doutor, doutora, né, que autoritário não vale nada. Ué, por que ela acha que a opinião dos outros, dos ancestrais, quer dizer, não tem berço? Não tem berço, não tem vergonha na cara para assumir que não tem berço, não tem um pingo de respeito, não tem um pingo de vergonha na cara, não tem um pingo de honestidade. Pensa bem. Já teve coordenação de curso de levantar calúnia para me arrancar de mestrado. Por quê? Por inveja. Pô, esse cara aqui, se eu deixar no mestrado, daqui a pouco, da noite pro dia, ele vira reitor aqui. E aí o que eu vou fazer? Entende? Coordenação pensando assim, por quê? Não, porque o cara é superdotado, eu não sou. O cara é o cara, eu não sou o cara, nunca vou ser. O que o cara já é uma coisa que nem daqui a 1 bilhão de anos eu vou conseguir ser. Então deixa eu cagar na vida do cara. Já fui cortado de mestrado por causa disso. Quero que processar na esfera criminal a coordenação que me acusou, levantou calúnia, e na esfera civil universidade. Pensa bem, o processo está correndo lá. Pensa bem, a pouca vergonha. Né? Eu estou gravando áudio, David. Eu estou gravando áudio, David. Não posso ver agora não. Copa o relógio para você.
Não vou ver a hora não. Coloca o relógio para você que eu estou gravando aula aqui. Pode parar. Compreender esse contexto histórico pode trazer significativas contribuições para os profissionais da educação, possibilitando-os de adotar uma postura crítica diante desse campo de pesquisa. E quem sabe isso poderá motivá-las a sempre buscar uma educação, né, de alta qualidade, capaz de influenciar positivamente o ambiente escolar e ajudar na formação de uma sociedade mais justa e inclusiva. Então esse é o artigo que eu deixei como base, né, para justamente discutir nessa aula número 1, né, História e Evolução do Pensamento, né, da docência, da formação de professores e professores, né, no Brasil e no mundo até, né. Então, assim, existem muitas deficiências, né, no processo formativo de docência e que nós, né, professores, estamos aqui para não só apontar, identificar, apontar essas lacunas, mas principalmente para quê? Para corrigir essas lacunas. A gente tem que corrigir essas lacunas, essas deficiências, para que a gente tenha condições, né, de transformar, né, a educação não só no Brasil e no mundo, né? Quaisquer dúvidas, minhas alunas, meus alunos, vocês podem, né, quaisquer dúvidas, podem entrar em contato comigo, enviar mensagem, seja no e-mail, mensagem, né, no WhatsApp, né, podem marcar também, né, vídeo chamada, seja para tirar dúvidas, né, pelo Meet, né, individuais ou coletivos, tá joia?